Paz, querido, tudo bem? Sou o pastor Cleito Santos. Eu tenho uma palavra para você, estou aqui no Monte do Várzea. Tenho uma palavra de Deus para você. A palavra de Deus, ela diz: conhecereis a verdade vos libertará. A pergunta é: por que depois de tanto tempo você e eu, nós estamos dentro da casa do Senhor, nós não somos libertos de tudo? Nós falamos que encontramos a liberdade, mas na verdade em algumas coisas ainda nós não fomos libertos. Claro que precisa de tempo para o processo do Espírito Santo trabalhar na nossa vida, mas talvez também tenha outro caminho, que é a palavra conhecereis a verdade. Que verdade você e eu temos conhecido, na verdade? Temos conhecido a verdade de Jesus? Existem três tipos de verdade: a verdade de Deus, que é a verdade de Jesus, a verdade de Satanás e a nossa verdade. A verdade de Deus, que é o amor de Deus em Cristo Jesus. Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu único filho. Isso é amor, para salvar todo mundo. O amor de Satanás, a verdade de Satanás. A verdade de Satanás é o seguinte, irmão: falar que o pecado não tem nada a ver, falar que podemos pecar, que não tem problema nenhum, enquanto que a Bíblia ela diz que o salário do pecado é a morte. A nossa verdade. Eu costumo de usar um exemplo com isso, que é eu mesmo. Eu nunca comi jiló, porém, meu irmão, eu nunca comi jiló. Porém, quando eu olho pro jiló, na minha mente, automaticamente, não gosto de jiló. Por aquilo que eu vi, por aquilo que algumas pessoas falaram que jiló é amargo. Então, decidi não comer. Essa é uma verdade que eu tenho. E, na verdade, muita gente come jiló e acha que é bom, acha que é gostoso. Então, você entenda que essa verdade é minha verdade. Qual o problema? Nenhum, porque nós somos seres racionais, nós pensamos nisso, temos nossas opiniões, nossos gostos, isso é natural do ser humano. Qual o único problema nisso? Eu quero que você preste atenção. Quando a minha verdade, eu quero que essa minha verdade seja uma verdade absoluta, seja a verdade de todos. Entenda uma coisa, irmão, que a tua verdade nunca vai ser a verdade de todos. A minha verdade nunca vai ser a verdade de todos. Então nós temos que ter cuidado com aquilo que nós colocamos para outras pessoas. Porque quando colocamos a nossa verdade e impondo às pessoas, nós queremos que as pessoas acreditem na nossa verdade. E a gente vê isso muito em doutrinas, a gente vê isso muito debaixo da palavra do Senhor, pessoas pegando a verdade de Cristo e colocando mudando para a sua verdade. O que eu estou querendo dizer? Mudando um pouco a palavra, o conceito da palavra, tentando transformar a palavra de Deus em uma palavra da própria pessoa, uma verdade da própria pessoa. E isso nunca vai dar certo. Por isso que há muitas confusões dentro da igreja, da noiva de Cristo e até lá de fora. Porque muitas verdades foram criadas pelo próprio homem e não é verdade de Cristo. Eu não estou implicando com doutrina de igreja de ninguém, eu não estou mexendo com Deus que me livre. Eu só estou te dizendo que você tem que analisar o que é a sua verdade, o que é a verdade de Deus, que é essa que importa, o que é a verdade de Satanás. Satanás tem colocado muitas coisas para todos nós como verdade, e nós temos engolido isso como verdade, vivendo isso como uma verdade. Você quer ver uma coisa? É uma coisa muito simples. Nós falamos sobre o vício de cocaína, vício de maconha, tal. Não tem que pregar, tem que pregar, porque isso a gente considera como uma coisa que faz mal às pessoas. Porém, existem muitas pessoas evangélicas que têm vício na Coca-Cola, vício no café, vício de comida, que a Bíblia ela fala sobre vício de comida, né, sobre glutonaria. A gente tem que ter cuidado com algumas coisas, que algumas coisas pode, outras coisas não pode. A gente tem que entender que a minha verdade, ela nunca pode ser absoluta, porém, a verdade de Deus sempre vai ser absoluta. Pense nisso, querido, porque de repente você está vivendo uma verdade sua, uma verdade, entre aspas, de Satanás, e está vivendo como se fosse uma verdade de Cristo, e não é uma verdade de Cristo. Você deu para entender? A Bíblia ela fala: conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Se você conheceu a verdade de Deus, a verdade de Cristo, por que você está debaixo de julgo? Por que você está debaixo de uma opressão? Tudo que você faz, não faz com carinho, não faz com amor, não faz com dedicação, principalmente na casa de Deus. Tem alguma coisa de errado, porque o fardo do Senhor, ele é leve e suave, não é jugo, porque a Bíblia ela fala que a unção despedaçará todo jugo. Por que você e muitas pessoas carrega jugos sobre o pescoço?
Pense nisso, querido, porque a verdade de Cristo, ela é leve e suave. A verdade de Cristo é confrontadora, isso eu concordo. Porém, a verdade de Cristo, ela nos liberta do nosso próprio eu, liberta da verdade, que é mentira, de Satanás, nos liberta da verdade, que é mentira, do mundo, e nos coloca no centro da vontade de Deus. É isso que nós temos que pensar. Se nós não estamos mais no centro da vontade de Deus, tem alguma coisa de errada, tem alguma mentira que se tornou verdade na nossa vida. E isso não pode ser, não pode acontecer de maneira nenhuma. Querido, preste atenção de 3 pilares que nós temos, que é a oração, a leitura da palavra, a oração, a leitura da palavra e o jejum. 3 pilares. Isso serve para qualquer tipo de igreja, Assembleia de Deus, Nova Vida, Batista, enfim, neopentecostal, pentecostal, tradicional. 3 pilares: oração, jejum e palavra. Se esses 3 pilares não estão fazendo mais parte da tua vida, alguma mentira entrou na tua vida e se tornou verdade. Tipo, não preciso orar tanto, não preciso jejuar tanto, não preciso ler a palavra tanto. Isso é uma mentira que pode se tornar verdade na tua vida. Pense nisso, querido, porque Jesus está aí para te libertar, para te curar, purificar e santificar. Ele quer a libertação de todos nós, para que nós possamos seguir verdadeiramente a vontade de Cristo. Talvez você está debaixo de um jugo, talvez você está debaixo de uma mentira que se tornou. Existe um ditado que fala: uma mentira falada várias vezes, ela se torna verdade. Deixa eu repreender isso em nome de Jesus. Uma mentira falada várias vezes, ela não se torna verdade. Ela se torna uma mentira que é falada todo o tempo em nossa vida e que nós passamos a acreditar, mas nunca vai ser verdade. Uma mentira sempre vai ser mentira. Então a gente tem que entender isso, através do poder de Deus, através da palavra do Senhor. Que essa palavra possa servir de alguma forma para você, de alguma maneira. Entenda, quando a palavra é confrontadora, a palavra sempre vai ser verdade, é porque existe alguma mentira dentro de mim. Irmão, tem muita gente vivendo uma mentira, pensando que é uma verdade. De que você está falando, pastor? É muito simples. Quantas pessoas hoje lêem a palavra e entendem que dízimo não precisa mais dar dízimo? Quantas pessoas falam que não precisam mais estar no culto para poder adorar o Senhor, para poder estar em comunhão com o Senhor? Quantas mentiras se tornou verdade dentro de algumas pessoas? Querido, dízimo ainda é princípio, ainda para mim, é uma opinião minha que eu vejo na Bíblia, isso para a maioria ainda é mandamento, princípio. E estar no culto, em comunhão com os irmãos, para mim é princípio, não porque eu sou pastor, mas eu não vivo só dentro da igreja onde eu sou pastor, eu vou em outros ministérios, que eu estou ali em comunhão com eles. Quando essas mentiras se tornam verdade dentro de você, você para de ir na igreja, você para de ter comunhão com as pessoas, automaticamente isso acontece. Quando você para de dizimar, você também para com alguns princípios que Deus nos ensinou como a primícia. A gente para de fazer isso, é automático. E aí que a gente tem que entender, isso pode ser uma mentira que Satanás colocou no teu coração, que se tornou verdade para você, porque é muito cômodo a gente não ir mais para a igreja. Claro, irmão, que seria fácil demais, bom demais, todo mundo congregar na sua própria casa, porque que todo mundo congregasse na sua própria casa, não teria algumas situações que nós temos dentro da igreja. Mas eu sempre falo outra coisa, irmão. Então, situações dentro da igreja, que não é só dentro da igreja, isso é dentro da nossa casa, nossa família, escola, faculdade, trabalho, situações onde que botou mais de 2, 3 pessoas para estar junto, sempre por muito tempo vai ter problema de relacionamento. Eu costumo falar uma coisa, que nós não deveríamos amar as pessoas no nosso amor, deveríamos amar as pessoas no amor de Cristo, porque o amor de Cristo, ele é benigno. O nosso amor não, o nosso amor é invejoso, o nosso amor, muitas vezes o nosso amor é orgulhoso demais, ciumento, e o nosso amor não está preparado com frustrações nem decepções. O amor de Cristo não, o amor de Cristo, ele passa por cima de frustrações, de decepções, e continua amando, porque não pede nada em troca. Então pense nisso, irmão, que verdade você tem carregado? A tua verdade, que se torna às vezes uma verdade absoluta mentirosa, a verdade de Deus ou a verdade de Satanás? A verdade de Satanás sempre vai ser mentirosa.
A verdade de Deus é o amor. E a nossa verdade muitas vezes está baseada no nosso orgulho, no nosso ego, na nossa vaidade. Talvez você fique chateado com essa palavra porque está te confrontando em alguma coisa. A palavra sempre é confrontadora, e quando ela confronta é porque tem alguma mentira. Entenda isso, bota na tua cabeça. Quando a verdade ela nos confronta, é porque existe alguma mentira que está sendo confrontada. A verdade só confronta a mentira. A verdade não confronta a verdade confronta a mentira. Então, se você está passando por alguma situação dessa, pense nisso, irmão. Por que você não quer ir mais para a igreja? Por que você não está dizimando? Por que você não quer viver em comunhão? Por que você não quer orar? Por que você não quer ler a palavra? Por que você não quer jejuar? Ah, tá bom assim. Não tá bom. Isso é uma mentira que se tornou uma verdade absoluta dentro de você. E você tem que confrontar ela. Que Deus te abençoe. Que Deus te guarde. E que essa palavra, essa pequena palavra, possa servir para você para algo. Para que você venha ser curado. Para que você venha ser tratado. Ser sarado na presença do Deus eterno. Porque o amor de Deus é a verdadeira verdade que deveria existir dentro de nós. Tá bom? Que Deus te abençoe. E até a próxima palavra, se Deus quiser. Graça e paz.